era ouvinte da Jovem Pan FM quando ela era teste. Era uma rádio teste de FM. Isso anos... Quando vocês começaram? 82? 83 mesmo. Isso aí. A gente começou a tocar aqui nas rádios pelo Brasil em 83, né? Depois do primeiro disco. Era uma rádio de 82 por aí, eles começaram a botar no ar um sinal teste do FM, e não tinha lugar nenhum. A rádio tinha uma programação do caralho, cara. Era um negócio assim de música maravilhosa. Eu ficava o dia inteiro com aquilo ligado. E um dia tava ligado lá, devia ser 83. Começa a tocar Vital e Sua Moto. Eu, caralho, o que é esse povo aí, bicho? E aí comecei a ouvir aquilo e falei, porra, dali pra frente, então eu escuto vocês desde se chegarem de Brasília aqui desde o zero, né? Mas vamos lá. Muito bem, mais um Leadercast. Esse aqui aconteceu um pouco assim no nosso esquema, né? Vamos fazer. Aproveitei, eu via os caras agitando aí, fazendo uma série de eventos. Conversei com o Aquiles e lá está o Aquiles. O Aquiles é um dos raros participantes duplos do Leadercast. Segunda vez que vem aqui, seja bem-vindo, meu caro. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, né? Nossa história estará ligada para sempre, né? Já estava antes, né? Por causa do nosso aniversário, mas toda a galera do metal sabe quem é Luciano Pires. Você deve ter muitos seguidores que você não entende porque que eles te seguem, mas... Eles avisam, né? Tô aqui por causa do Aquiles, tô aqui por causa do Aquiles, né? Isso aí. E ao lado do Aquiles, eu tô apresentando de um jeito diferente hoje, porque nós vamos fazer um programa mais diferente, um pouco mais... Eu tenho na minha frente aqui sentado o João Baroni, um cara que eu escuto desde o começo dos anos 80, quando ele sai de Brasília e vem tocar na capital. Pois é, cara, satisfação estar aqui também, muito surpreendente. O Aquiles falou que ia ser bacana a gente estar aqui e estamos aqui. Maravilha, sejam bem-vindos, cara. Então, por que eu chamei os dois aqui? Porque o Aquiles participou recentemente lá do Flow, né? Eu vi que ele mostrou o disco novo saindo e tudo mais. E aí, eu tô no Brasil, mandou para mim um link dizendo que ele estava fazendo uma série de... Como é que você chama? Clínicas? O que é? São aulas particulares. Aulas particulares de bateria. Ele com o João Baroni. Eu falei, como assim, cara? Em várias cidades do Brasil, mandou para mim a relação. Eu falei, que esses caras estão viajando, cara? Eles estão de ônibus para lá e para cá. Que loucura é essa? Eu falei, não, eu vou ter que conversar com os dois. Até porque tem uma parte da história do Aquiles que está conectada no Baroni, cara. Ele já contou isso aqui mais ou menos. Quem tiver interessado, escute. Se já não escutou, deve ter ouvido o Leadercast com o Aquiles, né? E vamos ver como é que o papo anda aqui então, né? Então sejam muito bem-vindos e vamos lá. Maravilha. É um prazer estar aqui. E diga-se de passagem, não é um ônibus qualquer, é o ônibus do Aquiles. Porra, tava escrito Aquiles Priester e eu tava aqui esperando os caras chegarem e foi pelo ouvido. A hora que eu escutei lá fora... É a máquina do metal. Né? Que legal, né? Que legal. Eu já estou totalmente contaminado pela máquina do metal. Cara, hoje eu vi uma coisa tipo que eu nunca imaginei que eu fosse ver na minha vida. O João Baroni jantando com uma camiseta do Iron Maiden, bicho. Uau, tá vendo? As coisas estão mudando. Eu ainda vou ver você tocando jazz, meu você já me falou Isso é uma profecia. Não, mas eu já estou escutando bastante jazz. Olha aí. É a profecia que vai acontecer, vai acontecer. Então, cara, eu chamei vocês dois aqui porque eu fiquei fascinado com o lance aqui. Assim, como eu conheço muito bem a história do Aquiles desde o começo, e quando o Aquiles fez o Leadercast comigo aqui, ele foi contando das referências e tudo mais. Aí tem algum momento em que ele fala do Baroni, né? Fala dos bateristas que influenciaram, e um deles era o João Baroni. E aí eu me lembro do Aquiles, em 82, começando aquela loucura toda, olhando pro Baroni, falou, esse cara toca demais. E de repente ele tá com o Baroni dando aulas de bateria. E o Aquiles vem de Los Angeles para cá, ou seja, ele subiu na carreira, cresceu, e ele tá do lado do ídolo dele, né? Pode chamar de seu ídolo? Porra, cara, eu sempre falo o seguinte, né? Tipo, o João Baroni, ele é uma entidade da bateria brasileira, entendeu? Porque se a gente for pensar assim, todos os bateras de todos os estilos sabem da referência que ele é, entendeu? Então o cara que toca samba conhece o Baroni, o cara que toca forró, o cara que toca música brasileira, o cara que toca jazz, o cara que toca fusion, o cara que toca qualquer instrumento, entendeu? Ligado a qualquer estilo, o cara já ouviu falar e sabe da importância do Baroni. Então é impressionante que a gente está viajando aqui há mais ou menos uns 10 dias agora, e às vezes a gente vai jantar em restaurantes, em cidades pequenas, assim, daqui a pouco a gente está
escutando, toca 2, 3 músicas dos Paralamas do Sucesso. E pro Barone é uma coisa assim, olha só que legal. Nossa, eu dei uma grana pro DJ, né? Falei pra cara, a gente tá com o Barone, tô com o Barone, toca a música dele, entendeu? Então, bicho, a importância que esse cara tem pra música brasileira, eu sempre falo o seguinte, né? Que ele foi o primeiro baterista brasileiro que chamou a atenção da grande mídia pra falar, olha, o baterista é uma pessoa importante na banda, né, cara? E eu me lembro que eu era completamente leigo no Rock in Rio de 1995, eu tinha 14 anos, e foi ali que eu montei uma batera de lata no fundo de casa, lá em Foz do Iguaçu, e comecei a dublar as músicas, e assim, me identifiquei com o Barone. Eu falei, cara, esse cara tocando, olha só, ele usava aquela batera meio flat, né, os tons baixos, assim, os pratos mais altos, assim, e tocava forte pra caralho, e eu comecei, na minha ignorância naquela época, eu falei assim, ó, esse batera, ele tem a bateria maior do que a dos Paralamas, cara, do João Barone, mas o som não é tão bonito, não é tão claro. E aquilo era uma transmissão por televisão em 1985. Sim. Eu não estou falando de Rock in Rio 2015, né, 30 anos depois. Então, bicho, é uma época que os músicos eram de verdade, entendeu? O cara tinha que tocar um take inteiro. Hoje em dia, a gente conhece, é muita falcatrua na música como um todo, né? Então, quando você ouve um disco como o Passo do Lui, que foi gravado em 84, né? E você ouve ele até hoje, e ele tem aquele negócio de, parece que ele foi gravado essa semana. Você arranca os cabelos e fala assim, mas esses caras com a tecnologia de hoje... Cara. Exatamente, cara. Entendeu? Então, eram pessoas que eram diferenciadas, né, cara? E o Barone, nessas aulas aqui, tipo assim, quando eu escuto ele, quando ele começa a tocar as coisas pro aluno, eu peço pro meu aluno, para de estudar o que eu tô te passando. Escuta isso daqui, entendeu? É mais ou menos assim. O som do cara vem do cara, entendeu? Isso é impressionante. É isso aí. É impressionante, cara. Meu cara, você viu que o Aquiles é muito generoso, viu? Ele tem isso, ele é bem generoso nos elogios, né? E deixa eu usar um lance aqui de que eu ouvi uma vez uma história. Eu não me lembro quem foi que contou. Se eu ouvi a história de vocês, se era sobre vocês, se era sobre o Lulu Santos, se era sobre o Lobão. Não me lembro quem era. Era uma banda brasileira que subiu no palco do Rock in Rio. Eu não sei se foi que teve a treta depois, que tentaram tirar os caras, se era o Roger, era uma coisa assim. Mas o cara falou um negócio lá que foi sensacional. Ele falou o seguinte, cara, os gringos vêm aqui tocar com a gente, e antes do gringo entrar, entra uma banda brasileira e emenda 8 petardos, cara, um atrás do outro, que era tudo número 1. E falou que então o cara entra lá e faz 8 um atrás do outro. Essa banda vem de lá, ela não consegue botar 8. Ela emenda 2 ou 3 que são foda, e o resto é coisa que os brasileiros entram lá e botam 5, 6, 7, 8 petardos um atrás do outro. Isso era anos 80, né? A banda... O que tinha na água de Brasília nos anos 80, bicho? Cara, é até bom a gente explicar que os Paralamas se formaram mesmo no Rio, né? Tá. Porque o Bill e o Herbert falavam muito de Brasília, que eles moravam lá e conheciam aquela patota toda, né? Do que veio a ser o rock brasiliense, né? Sim. O pessoal lá da Legião, o pessoal do Capital, o pessoal da Plebe Rude. Então, eu acho que o que aconteceu foi uma sinergia ali, uma coisa muito especial naquele momento histórico da abertura política, das gravadoras procurando outras bandas de sucesso, né, que tivessem aquela pegada do rock, da maneira como estava sendo apresentada, né? Tem o sucesso da Blitz, né, porque a Blitz foi quem abriu essa porteira, né, para a nova levada do rock brasileiro, né, dessa nova geração que estava ali com aquele rock mais urbano mesmo, um negócio com uma linguagem mais coloquial, né, que a Blitz capitaneou isso tudo, meio com aquela coisa meio teatralizada e tudo. E aí, nesse rastro, veio um monte de gente, né, como era ali o caso do Ultraje, né, que também veio, enfim, com essa linguagem mais direta e tudo. E os Paralamas acabaram meio que oportunamente entrando nesse bonde também, de todas aquelas bandas que surgiram ali nos anos 80, com esses nomes esdrúxulos, ridículos, né? Kid de Abelha, João Penca. Cara, né? O que eu já ouvi dizer que os anos 80 foi uma porcaria, que a música brasileira era ruim, né?
e a turma se redimindo agora, porque começa a tocar aquilo, cara, o pessoal fica alucinado. É verdade. É. E você vai uma atrás da outra, fala, cara, como tinha coisa boa Boa. nessa época, cara. É. Não, e até tem até muitas bandas que são lá dos Bs, assim, sabe? Que Sim. você ouve a música e fala assim, cara, olha que maravilha que é isso, Sim. isso daqui, né? Sim. Tipo, de uma certa forma, as pessoas estavam chegando numa época, começando a criar uma cena, tinha uma certa inocência e tinha uma carência, né? Daqueles festivais. Pô, eu me lembro de ter ido ao Rock Foz antes do Rock in Rio, ou foi logo depois, alguma coisa assim. Eu vi Magazine, vi Lobão, Doutor Silvana. Então tem um monte de bandas, tipo Eletrodomésticos, Omar e Lucianos, Magazine. Pô, tem um monte de banda que você... Muito, Talvez você não conheça o nome, mas se tocar a música você Você vai vai lembrar lembrar, dela. porque tocou de norte a sul, E cara. isso teve um valor, né, da gente criar a nossa própria cena, né? E você deve lembrar muito bem disso. Nessa época tocava-se mais música estrangeira no rádio, né? Sim. Então começou a virar um pouco esse paradigma aí da gente ter uma produção a ponto de alterar até isso, né? As rádios começaram a tocar mais música brasileira, mais música feita aqui, né? E as gravadoras estavam atrás dessas coisas aí que pudessem mexer com o mercado fonográfico e tudo, né? Tava todo mundo querendo descobrir outra Blitz, né? Sim. É. E veio um monte de gente nessa levada, um monte de gente se deu bem, né? Comercialmente falando e tudo. Uhum. E a gente teve esse momento ali realmente muito especial, né? Que foi essa abertura da porteira para essa geração dos anos 80. É marcante, cara. Marcou a vida de todo mundo. Eu naquela época já não era um garotinho. Eu já tinha... A minha época é anterior a isso, né? Eu tenho uma tese que é o seguinte: tudo que marca você pro resto da sua vida acontece nos seus 20 e alguma coisa. Pois é. O filme da sua vida você assistiu aos 20 e pouco, a viagem da sua vida você fez aos 20 e pouco, a pessoa da sua vida se conheceu aos 20 e pouco, é tudo aos 20 e pouco, que parece que a gente é um buraco negro e nós estamos assimilando tudo, e tudo que entra fica. Depois que você pega a experiência, aí já, o filme já não bate tanto, né? Acontece ali. Eu já não tava mais, cara, eu já tava nos anos 80, eu já tava velho, né? Mas, cara, hoje quando toca, eu pego aquilo tudo, lembro daquilo tudo e curto de montão, né? Mas fala uma coisa pra mim, meu caro. O Aquiles cresceu, foi parar em Los Angeles, virou batera desse treco que ele chama de música aí. E chegou num nível legal. Chegou num nível legal e tudo, e de repente ele volta pro Brasil aqui. E, cara, você não é metal, a tua pegada é outra. Esse cara aqui eu sei que se quiser toca jazz agora, aqui agora aqui, né? Ele faz o que interessa, né? E de repente chegam dois mundos completamente distintos, cara. Você junta os dois, e eu brinquei com Aquiles, falei, cara, Aquiles, um dia essa tua energia e potência vai estar no jazz. E você vai tocar pianinho, jazz, mas vai tocar com uma qualidade foda, porque vai ter que canalizar tudo isso pra... Não é pra porrada, mas é pra jogadinha, né? Como é que é essa união de vocês dois aí? O que é? Vocês estão mostrando dois lados da bateria para as pessoas? O que é isso aí, cara? Um cara desse falando que você é o... Cara, olha só, independente do gênero musical, independente do estilo musical, se você vê alguém tocando bem, seja lá qual for o instrumento, né, é sempre uma coisa inspiradora, né? Sim. E eu acho que o Aquiles, ele tem esse caráter, né, de conseguir convencer qualquer pessoa que não gosta de metal a prestar atenção no que ele faz, bicho. Porque o que ele faz é muito inspirador, é muito sério, muito bem feito, é muito profissional, é muito, né, com sangue mesmo na parada, com empenho. E isso é o tipo da qualidade que você vê, seja lá qual for o estilo musical que apareça na sua frente. Se você vê alguém fazendo isso bem, você, né, valoriza, você dá um valor. E para nós músicos... Tem algo mais, né? Tem um algo mais vindo ali, cara. Tem algo mais, tem a coisa da alma mesmo. Sim. E quando a gente vê isso, a gente fica inspirado. Nós músicos temos essa percepção, né, de ver quando uma pessoa está tocando bem, aquilo te inspira, aquilo te bota num outro patamar, né, de percepção, de entendimento do que está acontecendo, né? A música é uma mensagem, né? Então, Aquiles é um desses caras. Eu costumo falar que ele é uma espécie de Uber drummer, né? Que tem as Uber models, né? Que são as super modelos. Sim, esse cara é um Uber drummer, né? É o Uber que ele está falando, tem uma trema. Acima, exatamente, não é o Uber táxi, né? É o cara que está acima num patamar, assim. Ele elevou a bateria brasileira do
do estilo, do metal, para uma outra órbita, né? Quando é que ele chamou a tua atenção? Cara, eu sempre vi o Aquiles assim, ganhando espaço na mídia, né? Quando eu falei, pô, quem é esse cara aí, Aquiles, é brasileiro e tal. E os caras apareciam tudo até a capa da Modern Drum, né? E aí começou essa coisa das mídias sociais, ele sempre lá no Facebook, depois no Instagram, o caramba. Então a gente via a maneira como ele estava expandindo, né, os tentáculos dele, né, dessa maneira, e foi chamando a atenção da galera toda, né, da comunidade dos bateristas. A gente é uma comunidade muito unida, né? Então sempre alguém está falando do trabalho de alguém que está se destacando e tudo mais, e ele foi ganhando essa notoriedade toda. Até que um dia a gente finalmente se encontrou, né, no festival em Fortaleza, né, Ceará Music. Foi em 2004, né, se não me engano. E aí eu fiquei sabendo que ele ia tocar lá com o Hangar, né, e tudo. Era o Angra. Era o Angra, quer dizer, desculpe. É quase a mesma coisa. Pois é. Só o sucesso que é diferente. Bota o H na frente. E aí a gente se conheceu finalmente ali no backstage, batemos uma bola rápida e tudo. Foi um negócio assim muito bacana. A maneira muito respeitosa como ele chegou, né, tipo... Ele levou um tempo para ele ir contando essa história toda, essa regressão toda que ele fez aí. Deu um frio na barriga? A maneira como ele... Não, a história, ele conta essa história como se fosse só um encontrinho de shopping, entendeu? Mas na verdade foi foda, cara. Todas as bandas que eu toco, os caras sempre sabem, né? Tipo assim, tem a parte da tarde que eu vou pro hotel e eu durmo e pode estar acabando o mundo, eu não quero que ninguém me ligue, você resolve o teu problema, não me chama. A não ser que seja um caso de vida ou morte. Então a galera sabe que pro cara me ligar pro quarto, o cara tem que estar sabendo que ele vai se fuder. Eu vou gritar com ele, vou tratar ele mal e tudo. E aí o Edu me liga, né? O Edu, vocalista lá do Angra. E o Edu sempre foi um cara muito legal, que eu sempre gostei muito. Só falei assim, porra, alemão, me ligando no meio da tarde, pô. Daqui a pouco eu vou ter que estar pedalando que nem um imbecil lá, tem que descansar, pô. Cara, o João Baroni tava aqui no saguão, me perguntou de você. Quando ele acabou de falar João Baroni, eu já tava em pé, já arrumando o cabelo e descendo, entendeu? Eu já fui atrás do cara, entendeu? Cara, eu fui procurando ele assim, levei um DVD meu, né, que eu tinha recém-lançado pra entregar ali pra ele. E pra mim foi o mesmo impacto, assim, que mais tarde, em 2006, eu vi o Nico McBride do Iron Maiden. Pra mim foi pau a pau. Foram os dois caras assim que mudaram o meu conceito na música, né? Que legal. Ele foi o cara que falou assim, ó, você vai ser baterista, olha pra mim, se inspira em mim, começa a tocar nessa bateria de lata, que daqui a pouco o mundo vai ser seu. E em 2006, né, eu tive a chance de tocar num festival com o Nico, né? Então assim, é impactante da mesma forma, né? Porque o Nico me levou pro metal e o Baroni me fez tocar batera, cara. E até hoje eu escuto o Baroni e eu simplesmente acho o cara... Eu nunca tinha passado tanto tempo perto dele, né? E além disso, o cara é um cara super agradável, estradeiro pra caralho, tá sempre tudo bom, sabe? Não tem reclamação, não tem estrelismo. Então, cara, eu costumo falar, graças a Deus, que eu sempre escolhi os meus ídolos muito bem, sabe? Nunca me decepcionei com nenhum ídolo, cara. Como se a gente escolhesse, né, cara? É o ídolo que escolhe a gente, cara. Não é nós que escolhemos ele, não, né? Que legal. Tem dinheiro que pague isso, cara? Pô, não, realmente está sendo uma coisa muito... Está reafirmando muito, né, essas nossas sensações assim, do que o nosso empenho devolve pra gente. Sim, né? Isso aí. Porque quando aqueles me viu no Rock in Rio, eu estava ali no momento culminante da nossa trajetória ali, né? Os Paralamas foram a última atração a ser contratada no Rock in Rio e a gente deu sangue ali, né? Foi um negócio assim, tipo, quando acabou o Rock in Rio, a gente foi elevado a uma categoria, né, de revelação e tudo. A gente vivia aqui no eixo Rio-São Paulo e o Rock in Rio botou a gente numa vitrine mega, né, uma super exposição. E a gente passou o ano de 85 fazendo 2 shows por noite aqui pelo interior de São Paulo, Brasil afora. Enchia o ginásio, a gente tocava, esvaziava, enchia de novo, a gente tocava novamente. Com 23 anos, você está querendo matar o mundo no peito e emendar de 3 dedos. Então, vocês bateram o recorde do Roberto Carlos, né? Chegamos em Porto Alegre e enchemos o Gigantinho 2 vezes numa noite, né? Quebramos o recorde do rei Roberto Carlos. Isso foi um negócio assim, brincadeira. Incrível, né? Noite é foda. E aí o tempo vai passando, você vai, né, tentando
ter essa inspiração para manter esses mecanismos funcionando assim da maneira mais bacana, né? De não deixar o teu trabalho virar uma coisa burocrática, uma coisa previsível. O Herbert foi um cara que sempre teve essa percepção, essa tentativa de surpreender, né, a coisa de um ponto de vista artístico legal. E a gente foi fazendo isso com esse ímpeto, né, de manter essa coisa do grande barato que é a gente tocar, né, a gente fazer som mesmo. A gente sempre teve aí para isso, não foi para ficar famoso, não foi para ficar rico, foi para manter isso funcionando, sabe? A gente não sabia se a gente conseguiria alguma coisa além do show que a gente conseguiu fazer no Circo Voador em fevereiro de 83, né? A gente abrindo o Lulu Santos, né, que a Rádio Fluminense começou a tocar a nossa fita demo, aí a musiquinha, o Vital Somoto foi bem, aí botaram a gente para abrir o Lulu Santos lá no Circo Voador, que tinha uma conexão entre a rádio, o circo e tal. E aí a gente foi bem pra caramba, e depois desse show, os gravadores começaram a procurar os Paralamas para oferecer um contrato, né, e tudo. E essa parada, desde o início, essa chama, né, desde o início, a gente tenta manter ela acesa, assim, né, que é exatamente esse barato de tocar. Isso dá pano pra manga. Essa curiosidade, eu não sabia na época se a banda chamava Vital e Sua Moto cantando Paralamas do Sucesso, ou se era Paralama cantando Vital e Sua Moto. Era uma legal, coisa né? muito comum naquela Vem época. cá, cara, são 40 anos. Vamos fazer agora em 2023, né? 40 anos. É assim, porque tem a pré-história dos Paralamas, assim, a gente coloca assim, o marco zero da banda é 83, quando a gente gravou o primeiro disco e tal. Na época, inclusive, era um compacto, né? Foi o compacto do Vital e Sua Moto. E aí o disco, a música foi bem no rádio, aí eles, vamos gravar um LP, aí a gente arriscou tudo lá, o Herbert se virou nos 30 para fazer música, pra gente ter um material para um LP, que a gente, né, tocava a música dos outros, a gente tocava a música do Lulu, do Lobão, do Magazine, né? A gente não tinha um repertório ainda completo para fazer uma hora de show, né? Mas, cara, eu tava falando para você, 40 anos, né? Tem duas coisas que pintam para mim na cabeça que eu queria entender um pouco aqui, né? Agora eu vou explorar ele que você, viu? Claro. Cara, 40 anos subindo num palco e tocando as mesmas músicas. Tá? Chega uma hora que enche o saco. Eu me lembro assim de um case interessante que foi o pessoal lá do Los Hermanos se recusando a tocar na Júlia porque não aguentava mais. Falando, não toco mais isso, o que é uma puta sacanagem com os fãs, né? Como é que é isso, cara, de subir no palco 40 anos e tocar a mesma música, bicho? A gente... Ou não é a mesma música? Como eu estava falando, a gente tenta manter esses canais de motivação, de inspiração acesos, né? Então, como é que você faz isso, cara? O que é? A gente descobriu ao longo dessa jornada toda os dois habitats totalmente diferentes, que é o estúdio e o palco, né? Sim. Então o estúdio, você chega lá, é um lugar mais intimista, é um lugar que qualquer coisa que você faz aparece, e aí você tem que fazer aquela coisa bem arrumada, bem feita, bem agulhada. E o palco é uma hora onde você pode, né, expandir um pouco mais, né, a sua capacidade, né, de performática, né, a sua capacidade performática, né? Então é uma hora de jogar um pouco mais água fora da bacia, espalhar brasa ali e tal. E é o que a gente sempre fez, assim, na hora do show. O Herbert joga muito com a plateia, às vezes ele improvisava alguma coisa e às vezes esse improviso dava tão certo que virava parte integrante daquela música. Legal. E tal. Então a gente ia buscando maneiras de manipular, né, a nossa música e essa expressão aí da melhor forma possível, performaticamente, né? Sim. E aí as coisas foram acontecendo ao longo desse tempo todo, a gente foi achando meios de tornar esse momento tão legal, né, uma coisa que ficasse longe de uma coisa burocrática, aburrida, né? Então a gente ainda sempre... é pra você? Tem show? Não, tem show hoje à noite. Você fala, pô, que legal. É legal pra caramba. A gente é uma banda de estrada. A gente foi com o tempo deixando isso claro, assim, né? De como é importante. Naquela época a gente fazia muito show. Mais show do que a gente faz hoje. É claro que a gente está com a pandemia, a gente está esperando a hora de poder voltar a ir pra estrada. Mas hoje em dia a gente faz, assim, 6 shows por mês, sabe? Então é administrável. Não dá pra você ficar de saco cheio. É legal porque você mantém isso num nível aceitável, né, de trabalho, não tem aquela história de dormir em aeroporto, né, cara? Não precisa dormir mais em aeroporto. Isso é coisa do metal, isso aqui Não, antigamente tinha essa coisa do produtor local,
Sim. Né? E as condições técnicas antigamente, a gente viajava com um caminhão com PA, antigamente uma firma aqui de São Paulo, a R4, muito boa, que a gente começou a trabalhar com eles depois do Rock in Rio, porque a gente já tinha budget para poder levar o nosso PA. Então a gente levava o palco e o PA numa carreta enorme. E aí isso era assim, né? Tipo, você tinha que ir para o sul, aí passava 15 dias viajando no sul, porque o produtor local fechava todas as cidades, capitais, cidades onde ia comportar o show. Aí depois você ia para o Nordeste, aí passava 15 dias viajando no Nordeste. Aí ia para o Centro-Oeste, passava 10, 15 dias viajando. Aí isso aí com o tempo foi melhorando, porque houve um grande input, né, na parte de infraestrutura, então Sim, você não precisava mais levar o teu PA, sim. né, com o tempo. Já no final dos anos 90 isso ficou muito mais fácil operacionalmente. Então já no final dos anos 90 você fazia um show em Fortaleza e no dia seguinte você ia para Florianópolis, né? Então é porque a mesa já tem lá, você tem que levar o teu equipamento. É então, mais uma razão pra gente sacar como aquelas bandas dos anos 60 eram foda, né, cara? Os caras eram bravos. Porque isso tudo que você tá falando aí, esquece, né, cara? Aquela época é o PA que tinha, é o som que tinha e vamos detonar, cara. E você vê aqueles caras fazendo aquilo tudo que fizeram com nada da condição técnica. Os Beatles no estádio lá, cara, ninguém ouvia nada que os caras estavam tocando. Eles pararam de fazer show por isso, né? Era um negócio, era mais barulho vindo da plateia do que deles, do palco, né? É isso aí. E outra coisa que acontecia com os Paralamas, que eu sempre ficava ligado nessas coisas assim, é que muitas vezes quando eles estavam fazendo o disco, eles não paravam de tocar ao vivo, né? Eles continuavam, gravavam uma parte. Fim de semana a gente ia pra estrada. Você sabe que eu gravei aqui o César Menotti, fiz com o César Menotti, dos irmãos, né? E o lance deles é o sertanejo e tudo mais, e ele contando, como é que vocês explodiram? Ele falou, cara, a gente botou na cabeça que nós íamos fazer o disco e a gente perguntou quem é o maior produtor, qual é o maior estúdio, e fizemos tudo como tinha que ser feito, o cara de cabo a rabo, fizemos um disco impecável e não aconteceu nada. Lançamos um disco e não aconteceu nada. E aí a gente fazendo um show lá em Minas Gerais, alguma coisa assim, um amigo do meu pai que estava lá falou, meu, é isso que vocês têm que levar pro disco. Esquece estúdio, cara. Tem que levar isso aqui. E aí eles convenceram o cara que foi lá e gravaram o ao vivo deles, com a plateia berrando junto. E aí o negócio explodiu, cara. Ele falou, cara, que explodiu. E aí que eu tive uma sacada, que eu falei pra ele, cara, então pera um pouquinho. Então não é César Menotti a banda é César Menotti e a plateia. Quando vocês conseguem capturar isso aqui, botar no CD, vender 1 milhão. Né? E o cara explodiu com o ao vivo, fazendo ao vivo ali, né? Que tem esse lance que você falou aí, sabe? Cara, eu não quero ouvir você um reloginho, eu quero ouvir você dar uma gemida na hora, falar alguma coisa errada. Né? Que é o grande lance, né, cara? Eu tenho eu fiz agora uma publicação. Eu peguei um case da Ella Fitzgerald. Essa história é maravilhosa, cara. A Ella Fitzgerald vai para a Alemanha fazer uma excursão em 1960 com a banda dela. Um trio, daqueles trios que você sabia como é que era, né? Os caras é demônios, né? E ela chega lá, ela vai brincar com a plateia e fala, olha, eu vim aqui e vou cantar uma música que é de um compositor alemão, Kurt Weill, e ela vai cantar Mac the Knife, né? E ela até fala na abertura, fala, olha, eu vou cantar, não sei se eu vou lembrar da letra, mas vamos embora. E aí começa, né? Que depois o Chico usou aqui na Ópera do Malandro. E ela vai cantando legal, e de repente, cara, ela esquece a letra. E você saca na gravação que ela esqueceu a letra, porque ela começa a rir e começa a brincar. E aí começa aí, o João Baroni tá na bateria, e o Aquiles tá me olhando, e vai brincando, e biruburubarabarabá, e faz a sequência da música até lembrar da letra lá na frente, isso foi tudo registrado. Ela ganhou um Grammy com essa gravação, cara. Essa gravação rendeu para ela o Grammy de melhor intérprete vocal feminino em 1960. Se ela não tivesse errado, ela não ganhava o Grammy, cara. Então esse é o grande lance, sabe, dessa coisa da plateia. Mas a segunda pergunta dos 40 anos é a seguinte. Meu, banda não dura 40 anos. A banda, no sucesso, ela termina. Ela para, ela não dura 40 anos. Eu já fui nos shows deles em backstage e eu vi ele e o Bi conversando assim, isso foi em 2018, sabe? Os dois assim, olhando um pro outro com um brilho nos olhos, assim, sabe? Tipo namorada nova, sabe? Aí eu cheguei pra ele e falei assim, meu, vocês não brigam, não? Vocês não mandam um tomar no cu, vai pra puta que te pariu, não acontece isso. Ele olhou um pro outro assim, não, né, João, não. Então, cara, tem uma magia nesses quatro, né? Porque tem o Zé Fortes, que é
Nosso... Que é o Quinto Beatle ali da Exatamente, turma, né? que é o O empresário. Menotti é os o dois nosso- irmãos. Eu é o falei, nosso vem cá, cafetão, cara. Zé é o nosso cafetão. Eu falei, como é que os dois irmãos não quebram o pau? Ele falou, tem um terceiro irmão. Uhum. Esse é o cara que tá no meio. Ele que apazigua, ele que resolve. Quando tem alguma. Tem esse elemento, né? Como é que é a receita aí, cara? Fala pra mim. Eu acho que esse encontro realmente foi muito especial, né? A maneira como a gente foi interagindo ao longo desse convívio. Mas vocês se conheceram como? Já eram músicos? O Bi e o Herbert já se conheciam de Brasília. Sim, mas Não já havia a intenção olha de só, vou viver de música? A história dos Paralamas não existia antes, assim, da gente gravar um disco. Era um negócio totalmente amador, uma coisa assim, totalmente naive, né? Sim. O nome da banda já existia, o Bi e o Herbert tinha um amigo do cursinho, que era o Vital da moto, que batucava na carteira, que eles falavam, pô, compra uma bateria, ele comprou uma bateria velha. E aí eles, a única apresentação que eles fizeram foi no sítio de um amigo lá perto de acho que era Cabo Frio, alguma coisa assim. Eles não tinham a menor experiência profissional, era uma coisa totalmente amadorística, era uma brincadeira entre amigos, né? E quando eu conheci os dois, é que eles ficaram com mais ganas de fazer alguma coisa assim, né? Tipo, cara, que legal, o João tocou, ficou legal pra caramba, vamos insistir, de repente alguma coisa acontece. E foi naquela hora que tava a Rádio Fluminense, né, no Rio, capitaneando essas bandas que não tinham disco, que gravar um disco era um negócio proibitivo, ninguém conseguia gravar um disco, né? Só as gravadoras que tinham esse monopólio, né? Sim. E aí a gente gravou aquela fitinha demo que um monte de banda mandou para a Rádio Fluminense. E aí a fita demo com o Vital Somato começou a tocar. E a gente foi ganhando uma certa notoriedade ali e as coisas foram acontecendo, as portas foram se abrindo pra gente. Não teve um plano do tipo, vamos fazer uma banda para viver de música por essa vida? Aí a gente começou a arriscar. Tua origem como é que é? Você chega de onde como baterista? A dele eu já sei. A minha história com a bateria é a de todo baterista, que nem o Aquiles começou tocando em lata. Eu não tinha bateria, eu tocava em travesseiro ouvindo disco, né? Tem um João Baroni na tua vida? Cara, tive. Mas ele entrou nos Paralamas assim de sopetão. O batera, o Vital, que era o batera. Acidente, um encontro, ele não podia fazer o show, e aí o cara falou, pô, mas eu tenho um amigo meu aqui que... Só que era tipo, sei lá, era no mesmo dia o show. Aí foram até a casa dele. Conta a história aí, João. Essa história é boa. Eu comecei a ter esse encantamento pela bateria, que todo o baterista tem, como o Aquiles, como todo mundo. A gente tem uma associação muito forte com essas origens da primeira vez que você viu um instrumento, da primeira vez que você quis tocar a bateria. Você lembra disso tudo como se fosse uma foto, né? E comigo não foi diferente. Eu gostava muito de bateria porque na minha casa meu pai ouvia muito jazz, meu pai ouvia samba, meus irmãos mais velhos ouviam rock de todas as vertentes, né? Beatles, rock progressivo, Jimi Hendrix. Nenhum músico. O meu segundo irmão mais velho, ele tocava guitarra. Tá. Inclusive um dia, quando ele tinha uma banda que foi participar de um festival estudantil na zona oeste do Rio, e eles ensaiaram na garagem lá de casa. Então, foi a primeira vez que eu vi uma bateria mesmo. E aí, quando eles foram tomar o café, eu sentei na bateria e comecei a tocar Ticket to Ride dos Beatles, né? Aí os caras vieram e falaram, pô, teu irmão toca? Eu falei, não, ele só brinca de Forte Apache, nunca vi ele tocando bateria. E aí foi um negócio assim, muito espontâneo, né? E na minha rua começaram a me chamar de baterista, mas eu nem tinha uma bateria, né, cara? Foi um negócio muito engraçado. E levou um tempo até o pai do amigo nosso que tinha começado a aprender a tocar guitarra e tudo, ele sabia que tinha uma bateria abandonada num almoxarifado lá da universidade e tal, e ele pegou essa bateria pra gente reformar. Ela era um caco de uma bateria, mas aí eu restaurei a bateria do jeito que deu pra gente começar a tocar. Aí tirava a música de disco dos Beatles, do Creedence. E aí uma vez o máximo que a gente conseguiu fazer foi dar uma canja num baile lá do clube social da nossa localidade ali e tudo. E foi a única experiência que eu tive, né? E aí tudo começou a acontecer quando eu conheci o Bill Herbert acidentalmente, como foi essa história aí meio maluca. A gente levou um ano ainda para se reencontrar.
E aí o Bi, o baixista, arranjou da gente tocar num bar que tinha lá na universidade. Cara, você não veio de uma banda, E então? Você não, não veio de palco, de experiência de... Não. Nada? É louco Tudo que eu isso. consegui louco, foi com os cara. Paralamas. Tudo que os Paralamas conseguiram musicalmente foi a partir desse marco zero aí, Sim. da Rádio Fluminense ali, aquele momentinho ali, e de 1983, quando a gente gravou o nosso primeiro disco, né? Sim. Então, a gente foi ganhando essa experiência junto, né? O Herbert é o cara musicalmente mais preparado da gente, que ele estudou em conservatório, tocava violão clássico, ele tinha essa noção musical, ele foi desenvolvendo essa capacidade dele incrível de composição, de fazer essas letras incríveis, dessas músicas que todo mundo lembra até hoje. Sim. E aí a gente foi ganhando essa cancha. Eu e o Bi, a gente sempre foi músico intuitivo, assim, né? Eu nunca tive aula de bateria, o Bi também, ele foi aprendendo a tocar baixo lá, o pouco que o Herbert ensinou para ele, depois ele foi se esmerando lá no Esse que ele louco podia ficava fazer. 11 né? horas batucando num... Cara, mas, Pois sabe- é, mas isso que é mais incrível, tu, cara. Tipo assim, o Bi é um dos caras assim que, tipo assim, ele me chama atenção nas linhas de baixo até hoje. Umas linhas de baixo que meio que se complementam. Porque, cara, quando é um power trio, cara, Sim. os três tem que ser cobra criada. Sabe? Não tem mais gente pra tapar buraco, entendeu? Exatamente. E quando tem que você vê ocupar um- um espaço legal. Um né? alienígena tipo esse que falou que nunca estudou bateria formalmente. E aí você ouve o disco Passo do Lu e tudo aquilo que ele fez depois, entendeu? A cara? bateria escolheu ele, cara. É surreal, A cara. bateria tipo... escolheu ele. Não, e fora assim, né? Tem muitos músicos que são bons pra caralho. Então, tecnicamente, você fala assim, mas esse cara não sabe nem afinar a batera. E esse cara em 84, até hoje, o som que ele gravou, o disco que ele gravou em 84 é referência em som de bumbo, tom e caixa. É. E aí você fala assim, meu, o cara não teve nem uma pessoa pra ensinar o cara a afinar, entendeu? Nunca teve um professor, né? Então, cara, isso é surreal. É por isso que o cara é gênio, né? É, tem algo a mais. Cara, Tem- Olha, eu fico muito lisonjeado com isso tudo. O problema é que, assim, a gente não sabe se conseguiria repetir tudo isso. Eu estava falando aqui, quando a gente tocou no Circo Voador, ia ser possivelmente a última grande coisa que a gente ia fazer. Sim. A gente tinha essa percepção, caralho, o que vai acontecer depois que a gente tocar no Circo Voador, né? Que era E o só- ápice só da foi nossa... o pontapé inicial. aquilo E lá. dali a gente começou essa trajetória toda e foi fazendo essa jornada até onde a gente está, com 40 anos depois, né? Isso que eu estou falando, Mas de manter Você esses falou um canais negócio- de auto Você falou um negócio que é preservação, fundamental. de estímulo, né, Você para o falou que a uma coisa gente que é faz. fundamental aí, cara. Se você pegar 3 moleques com a idade de vocês e tentar percorrer o mesmo caminho, é provável que não vai dar em nada, cara. Pois Tem é. tem algo além aí. porque, assim, Alguém. em As algum bandas, momento- quando não tem sucesso, Sim, entendeu? Todo mundo é brother, todo mundo é amigo, a mulher do cara, do namorado vai na casa, faz churrasco. Mas depois, quando tem o sucesso, cara, alguma coisa mística Sim. acontece e as pessoas começam a mudar e as pessoas começam a se separar, Sim. entendeu? Isso é o que afeta a banda, entendeu? sim, sim. E eu te falo, cara, eu vi eles em camarim, assim, acho que, né, eu vi em 2004, depois eu me lembro que eu tava mixando o disco Infallible do Hangar na Alemanha em 2009, e na semana que eu voltei, fui no show, vi. Eu vi o que eu vi em 2004, eu vi em 2009, depois eu vi em 2012, depois 2015, 2018. Você vai lá, é a mesma coisa, Uhum. entendeu? Então, não sei, parece que os caras se escolheram, entendeu, cara? E É. deu muito certo. E a situação foi assim, né, também de ganhar essa experiência com a mão na massa. A gente foi, né, tentando fazer coisas que fossem inspiradoras, né, do ponto de vista artístico pra gente, não buscar o sucesso em si, né? Sim. O sucesso foi uma decorrência do que a gente fazia internamente, né? Depois que a gente ia ver qual era o efeito que aquilo tudo estava causando, né, em termos de, sei lá, da música tocar no rádio, de ter uma aceitação, de ter um sucesso comercial, que era uma outra órbita isso daí. O Herbert sempre manteve essa coisa, né, da coesão interna, da gente fazer alguma coisa que fosse artisticamente, né, importante pra gente, para depois ver o que ia acontecer. E aí, com o tempo passando, ainda teve o acidente dele, que vai fazer, quer dizer, já fez 20 anos Cara, que teve o que acidente do absurdo, Herbert. bicho, 20 anos já. Falei. A gente já está mais tempo junto depois do acidente do É que verdade, antes, né? é. Então, essa realidade pra gente já é um negócio que está cristalizado ali, né? A maneira como o Herbert hoje está conseguindo
se inspirar, está conseguindo fazer o que ele preza tanto, que é poder tocar, poder cantar, poder compor, ele está produtivo, está tudo mais. A gente, enfim, se reinventou, né, depois de toda aquela tragédia e tudo mais, e a gente funciona maravilhosamente bem. A gente tem ainda esse gás todo. Se dependesse do Herbert, a gente fazia um show por dia, porque ele é o cara mais, né, inspirado ali, mais com vontade mesmo de estar na estrada e tocando. Voltando, os dois aí. De onde veio essa ideia de sair para ir para dar aulas de bateria? Cara, foi o acaso, assim, porque assim, quando eu vim gravar o disco do Edu Falaschi, esse disco que a gente lançou recentemente, há, sei lá, 20 dias, o Veracruz está sendo um sucesso, está em primeiro lugar no Japão, tudo, a gente meio que se reinventou, né? Lançamos um disco de power metal, assim, super atual, e que as pessoas receberam super bem. E aconteceu uma coisa engraçada através do João Baroni, que me conseguiu uma entrevista com o Liminha, o maior produtor da história aqui do Brasil. Me ajuda a trazer ele aqui, cara. Porra, você é aqui, ó. Vai assim, dar um videocast de 8 horas. Aqui em Sampa, ele vem na boa. Nossa, essa aí é Me fácil. ajuda a trazer o vídeo. E ele, cara, tipo, né, ele foi o cara que produziu todos os discos que eu escutei, né? Então, assim, eu falei pra ele, pô, e ele viu que na entrevista da TV Maldita que eu e o Gilson a gente fez com ele, que a gente sabia de tudo que ele tinha feito, né? Desde os Mutantes, toda aquela loucura e tal. E aí ele quando tava no ar, assim, acabando a entrevista, né, cara? Vou até fazer um meio de campo aqui, que isso aqui preciso falar, né? Que eu falei assim, pô, você não sente diferença, assim, quando você tá produzindo os bateras, porque ele é muito ligado em batera, né? E aí eu falei, você não sente diferença, assim, tipo assim, puta, agora acabei de gravar o Baroni e agora vai entrar o Zé Ruela que vai tocar, vai ser uma diferença grande, mas é um trabalho, né? Aí ele falou assim, ó, porra, o Baroni deixa a gente mal acostumado, né? Então por aí você vê o nível do cara, né? Aí acabando a entrevista ali, ele pegou e falou, meu, quando é que você vem pro Brasil e tal? Eu falei, cara, tô indo gravar um disco agora, o disco novo do Edu Falaschi, né? Aí ele falou assim, vem gravar aqui no meu estúdio. Eu falei, o quê? Nas nuvens? Ele falou, vem aqui gravar. Eu falei, meu, a gente não tem budget pra gravar isso aí não, cara. É um amigo nosso que vai emprestar o estúdio pra gente gravar. É tudo muito contato. Ele falou, não, pô, vem aqui, o estúdio é meu, vocês são meus convidados. Através dele que botou eu em contato. Então eu fui pra lá. O mérito é de vocês e do Liminha, não tem nada a ver com isso. Cara, eu fui pra lá e eu gravei o disco onde eu sempre quis estar, entendeu? Onde os meus ídolos todos, onde os discos das bandas que eu sempre escutei, que eu escuto até hoje, entendeu? Às vezes a gente tá ali no ônibus, o Baroni escuta uma música, olha aí, ó, 83, 82, por aí vai. Então, assim... lá nas nuvens, é super vibe, né? Nossa, cara, eu até falei isso no documentário, assim, que nesses últimos 20 anos, né, que eu vou ao Rio, o ano passado, quando eu fui gravar o disco, foi a primeira vez que eu curti o Rio de Janeiro. Porque eu sempre tive aquele negócio de tiro, linha vermelha, não sei o que, linha amarela e roubo e tal. Eu sempre ia cagado e voltava, queria sair o mais rápido. Vou pendurar a bandeirola em loja de autopeça. É verdade. E aí, cara, eu cheguei lá, a gente foi no estúdio, pô, foi o Baroni, foi o Sérgio Melo, foi o Guilherme Snari, foi o Glaucio Ayala. A gente foi na casa do Juba da Brits fazer uma festa lá. Meu, foi incrível, né? Tipo assim, eu senti uma vibe diferente que eu nunca tinha sentido. Então, quando eu tava ali gravando o disco ali, eu vi energia, né, cara? Eu falei, pô, aqui foi produzido discos, sim, da história da música brasileira. Aí você entra numa sala de cima lá do estúdio que é tipo um santuário de disco de ouro e de platina, cara. Entendeu? Então você vê, pô, isso aqui é tudo música brasileira que foi feito aqui dentro, né? E aí conversando ali, o disco foi um sucesso. E antes de vir gravar o disco eu falei, bom, como fazia 7 meses que eu não viajava, foi a primeira vez que eu fiquei 7 meses em casa em 20 anos. Falei, pô, vou aproveitar pelo menos para fazer umas aulas aí, né? Porque aí você faz uma aula individual, usa máscara, é uma pessoa só, fica longe, vamos ver o que dá. E por causa das lives que eu tinha feito na TV Maldita, cara, que a gente ajudou um monte de músicos que estavam numa situação um pouco pior, a gente arrecadou quase 50 mil reais, ajudamos uma sociedade que tomava conta de outros músicos e equipe técnica. Eu e o Gilson, a gente acabou sendo o link de ligação de todos os bateras do Brasil
Nos grandes, em estilos diferentes. Então a gente pegou gente do samba, da música brasileira, do pop, do metal, e todo mundo virou uma comunidade, assim, uma união. E aí quando eu comecei a fazer essas aulas, eu percebi que os fãs queriam me agradecer por tudo aquilo que a comunidade da bateria fez. Então essas lives estão salvas e as pessoas vão ter acesso a isso sempre, né? Para sempre. E aí as pessoas iam para as minhas aulas, e a média que eu fazia de merchandising e tal, para as aulas, simplesmente eu tinha 11 dias de aula, no terceiro dia acabou todo o merchandising. Porque vinha um monte de gente de fora para comprar as coisas, e não só os alunos, que geralmente quem comprava as coisas eram só os alunos. Sim. Começou a vir muita gente de fora para agradecer, entendeu? Ó, que legal. Vim aqui para agradecer o que você fez e tal. E aí eu tive uma ideia de fazer uma turnê de aulas com o Kiko Freitas, né, que foi meu grande mestre, que me ensinou muito. E aí quando a gente anunciou, eu estava no meio daquela primeira turnê que eu estava fazendo sozinho, eu fui a Porto Alegre tomar um café com ele entrou lá no meu ônibus, falei, pô, vamos dar uma passeada aí. Ele entrou, falou, nossa, que animal esse ônibus, pô, deve ser fora fazer uma turnê. Aqui eu falei, vamos fazer uma turnê junto. Ele falou, como assim? Vamos fazer uma turnê de aulas, eu e você. Pô, mas será que vai virar? Não sei. Eu falei, cara, já virou. Aí eu fiz um anúncio, choveu de cidade, a gente fez 32 datas. E aí eu queria repetir isso em maio e junho, mas quando a gente fez, assim, não estava tão crítico quanto estava, né? Quando tipo maio, assim. E aí o Kiko falou, cara, por causa da minha mãe e tal, e algumas coisas que aconteceram, não vou poder fazer agora. E aí a gente falou, pô, mas quem que ele pode chamar, né? Aí o Festinha, o Apolo Moreira, que trampa comigo há 12 anos, falou, pô, chama o Barone. Aí eu falei assim, Barone? Caralho, Barone, você acha que ele ia se meter com a gente, cara? Um bando de metaleiro burro. Aí eu falei assim, né? Aí ele falou assim, meu, não, a gente já tem. Eu falei, pô, beleza, não custa nada. Aí escrevi pra ele, cara, o que você acha, tal? Ele falou, porra, que legal, vamos me dar uma ligada. Aí a gente conversou um pouco, a gente formatou a ideia, eu expliquei como é que ia ser, né? E essa pergunta eu nem fiz pra ele, meu, e aí, hein? Tá sendo mais ou menos como eu te menti que seria, tal. Pô, tá tudo errado essa porra, você só quer que acabe e você vai embora. Mas, cara, o que foi mais legal disso é que a gente tá aproximando, né, uma pessoa que nunca fez, o Barone nunca deu aula, entendeu? Então tá sendo uma experiência nova pra ele. E ele, cara, eu tenho certeza que ele tá surpreso, assim, com a importância que ele tem. Claro que todo mundo sempre falou, meu, desde que eu me conheço por gente, ele vencia todas as votações, desde Capricho, Manchete, Som 3, Bis, tudo, né, cara? Então, as pessoas sabem da importância, mas ele nunca teve, assim, em contato com o estudante de batera. Que não é, entendeu? Fora do ambiente de show, de show, exatamente, ficar em cima para pegar o autógrafo, agora é um cara que comprou um horário para ele, quer ver o cara tocar, quer ver o cara contar a história e quer se aproximar. Hoje de manhã, eu estou fazendo uma seleção para contratar um gestor de tráfego digital, né? E a gente estava entrevistando aí. Então hoje de manhã teve 5 entrevistas por Zoom. A gente marcou a cada meia hora né? Quando chegou 1h da tarde, era a última entrevista, né? E aí eu tava com tudo conectado lá, tô eu, a Bárbara que tá no Rio de Janeiro e o cara que ia entrevistar. E aí eu abri o Zoom, quando abri o Zoom e eu apareci, o cara que era o último entrevistado, o cara olhou... Ficou branco. Ficou branco. Meu, eu não esperava o Luciano Pires aí. O cara que é fã de podcast, ouve há 400 anos, o cara... Ele perdeu completamente sabe, ele saiu do eixo. Ficou olhando assim, e aí eu já vou pra cima, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, você está aqui no Café Brasil. Aí o cara fica enlouquecido. Então, esse tipo de reação... Podemos dizer que você é o Aquiles Priester do podcast, do podcast, né? Ainda não. Eu só tô nele há muito tempo, né? Como é que é? O diabo não é diabo porque é ruim, é porque é velho, né? Mas esse tipo de reação... que eu imagino que é essa que acontece. Que exatamente. No embalo do show, é natural, cara. Mas quando você tá sozinho, né, que vê um garotão lá falar com você, você sente que ele tá tremendo, né, que fala, mas que isso? O cara tá vendo... Eu queria deixar aqui o meu depoimento sobre isso, porque o que aconteceu foi o seguinte, né, o Aquiles me chavecou, ele me convenceu, né, pô, vai ser demais, vai todo mundo querer ver a tua aula. Eu falei, meu, que aula, meu? Quem tem didática é você, eu não sou professor de bateria, porra nenhuma. Aí ele, não, mas você sabe o que vai acontecer, você vai chegar lá e vai falar, contar a tua experiência, isso daí já tem um valor incrível. Aí ele me convenceu, né, de que eu poderia
fazer uma espécie de uma masterclass individual, um meet and greet, alguma coisa assim, sim. né? Que eu não ia enganar ninguém, eu não vou ensinar ninguém a tocar bateria. Eu vou lá dizer, ó, eu toco bateria sim, a minha experiência é essa. Né? Você quer aprender a tocar, tu vai fazer aula com Aquiles, bicho. Meu, as aulas dele aí, todas esgotaram antes das minhas. É. Só por aí você já vê. Aí, o que eu estou super surpreso e super feliz de estar constatando é o seguinte, essa turma toda que o Aquiles me falou que, né, fez questão lá de encontrar comigo e fazer vamos dizer, aula, né? Todo mundo chega lá com um respeito incrível, com um apreço incrível pelo meu trabalho, pelo meu lance dentro dos Paralamas, porque, de qualquer forma, eu atribuo isso à minha banda, porque se não fosse a minha banda, eu não ia estar aqui porra nenhuma, eu podia estar roubando banco, podia estar fazendo qualquer outra coisa, querendo galinha, mas eu só sou baterista por causa dos Paralamas. Sim. E eu comecei a minha trajetória com a minha banda e tudo, então eu estou ali dando aquela entrevista individual, contando a minha história, contando a minha enfim, trajetória, minha jornada incrível nesses quase 40 anos, né? E aí eu aproveito para explicar um pouco como é que são as batidas das músicas conhecidas, como é que eu me influenciei na bateria, como é que eu comecei a tocar, qual é essa parada, né, do lance de gravar, de fazer show e como é que a gente foi se virando nos 30, né, ao longo desse tempo todo. E é muito legal, assim, é muito sensível, né? É tudo muito emocionante, assim, da maneira como as pessoas chegam para você com esse apreço. Eu tenho certeza que o Aquiles também tem isso, com todos os alunos chegam lá, na certeza de que eles vão aprender a tocar bateria de uma maneira bem feita, didaticamente falando e tudo mais, do ponto de vista do educador. Então eu chego lá e eu vendo o meu borogodó para esse pessoal, né? Eu entrego o meu borogodó para o pessoal ali e falo, ó, é isso assim, eu faço assim, né? O meu ponto de vista musical é esse. Aí eu vou falando assim do ponto de vista mais pragmático, do que você precisa para aprender a tocar qualquer instrumento, não só a bateria, né? Mas aquela coisa do tempo que você tem que gastar ali, se dedicando e focando, né? Para você poder dominar o teu instrumento, e aí depois passar para outro patamar, que é a parte mais emocional, né? Da coisa musical, de você interagir com outras pessoas, de você fazer a comunhão, né? A coisa da música do ponto de vista coletivo, que é juntar essas partes todas para poder contar uma história legal, né? A música é isso, é contar uma história, né? Então você tem vários pontos de vista para se inspirar nisso daí, para poder buscar essa inspiração, essa entrega, né, da música e tudo. Então está sendo uma experiência sensacional que o Aquiles está me proporcionando, porque legal, né? a gente está aqui já chegando passamos da semana, metade, né? Sexta-feira termina, né? Agora, sexta-feira, dia 18, a gente termina aqui, nessas cidades aqui em São Paulo, e a gente já está no pique para fazer outra perna, legal, de repente, né? No sul, onde der, de repente a gente vai coordenar direitinho para poder fazer isso com esse protocolo tudo que a gente está fazendo, das aulas individuais e tudo, não ter aglomeração. O Aquiles tem esse networking aí, de todas essas escolas de música que ele fecha, né, esse roteiro todo. É um aluno por aula. Um aluno por aula. Mas o cara senta contigo e tem uma aula contigo. Exatamente. Um cara pode perguntar a gente fica o que lá, ele quiser. 50 minutos ali e 10 minutos no shopping do tio Aquiles. No shopping ali do João Baroni, vendendo camisetinha. Que eu tô aprendendo esse negócio de merchan, né? Tô aprendendo com Aquiles aqui, né? Então, que aprendeu com ele, ó. Esse cara aqui. Olha aí, tá Vem vendo? cá, quantos anos você faz agora? Dia 25? 50. 50. Então, 50 e 58. É um garoto, né? O cara mas com 50 e 58 já são senhores, né? Senhores, já são eu senhores sempre aí. falo, um senhor de 50 anos. Você eu já conheço de montão, não vou perguntar isso pra ele porque eu seria indelicado. Pra você eu posso, né? E como é o nome desse projeto de vocês aí? Como é que chama o projeto? Cara, é turnê de aulas particulares, João Baroni e Aquiles Priester. Conheço bem você deve ter planejado esse negócio do começo ao fim, né? Pra caramba. Quanto desse negócio é grana? E quanto é aquela história do legado, de deixar, de passar para a molecada, de achar os Aquiles Priester, de achar os Baroninho por aí e deixar para essa molecada disso? Como é que é? Sim, Como é que... O que eu senti mais falta, cara, porque assim, quando eu comecei a fazer essas lives e as pessoas perceberam que eu estava ajudando um monte de outros músicos, entendeu? Que estavam numa condição um pouco pior.
E eles perceberam, pô, mas espera aí, cara, o Aquiles também é músico. E ele também não está tocando, ele está ocupando o tempo dele livre, que ele podia estar fazendo qualquer outra coisa, ele está ajudando as pessoas. Sim. Então eu faço questão de comprar uma camiseta dele, um DVD dele. A minha loja me falou, olha, você foi o único artista que a gente tem que nessa pandemia cresceu as vendas 30%. Entendeu? Então o próprio fã falou assim, cara, o Aquiles está fazendo uma coisa que ele está ajudando um monte de gente e a gente não pode esquecer que ele também é uma dessas pessoas que está sem trabalho em casa. Cara, o que eu mais senti falta, como eu te falei, assim, eu fiquei 7 meses em casa. Eu nunca tinha ficado em 20 anos, entendeu? Então, isso afeta a vida de todas as pessoas que estão naquela casa. Da minha mulher e dos meus 2 filhos, entendeu? Então, porra, a gente conviveu mais nesse último ano do que em 20 anos, cara. Entendeu? Então, assim, eu aprendi um monte de coisas sobre as necessidades da minha mulher, dos meus filhos e de quantas coisas que eu não sabia, entendeu? Então, assim, a gente meio que reorganizou a vida. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre fui um cara estradeiro pra caralho, né, cara? Pô, na época que não existia como fazer workshop, eu ligava pras escolas e falava assim, olha, eu sou Aquiles Priester, baterista do Angra. Eles falavam assim, ah, tá, vai tomar no cu. E desligavam na minha cara, porque eles não acreditaram. Não acreditavam, pô, como é que Aquiles Priester tá me ligando para fazer workshop aqui? Então, eu comecei a fazer esse tipo de coisa há 20 anos atrás, então é parte da minha vida. Se eu não estou fazendo show, se eu não estou gravando, eu estou ensinando pessoas, entendeu? E, cara, eu adoro quando um cara vem e me fala assim, ó, tipo hoje, teve um aluno, o Diego, que foi meu último aluno, chegou e falou assim, você lembra aquele dia que eu vim aqui no teu workshop aqui, e você estava aqui, e você falou assim, ó, essa bateria é novinha em folha, eu vou deixar uma pessoa tocar. Era a primeira vez que eu estava montando a minha bateria e eu fazia essas masterclass dentro da minha sala de prática para 25 pessoas. E aí ele foi lá e tocou na bateria e falou assim, cara, eu preciso registrar isso aqui, porque eu não permito que ninguém filme nada, né? Porque aquele momento é do cara. Então você guarda pra você isso, entendeu? Eu não quero isso na internet para que outras pessoas tenham acesso a uma experiência que é tua. Sim. Então você vende dessa forma, o cara se sente melhor, entendeu? Sim. Aí o cara falou assim, cara, eu saí daqui, no dia seguinte eu fui e fiz isso daqui, ó. Me mostrou uma tatuagem do meu povo aqui na perna dele. Entendeu? Então é isso que vale, entendeu? A importância que você tem. Cara, foi um ato assim, fala, eu quero agradar uma dessas 25 pessoas, vou deixar o cara tocar aqui na minha bateria. E aquilo ali pro cara mudou a vida dele. Ele falou assim, a partir dali, cara, eu voltei a fazer aula, eu tô muito mais empenhado. Então, eu percebo que o nosso papel, eu sempre tive certeza assim da importância que eu tenho na vida das pessoas. E o Barone não tinha essa experiência, mas ele sabia da importância dele, né? Mas só que agora ele está vivenciando isso. O cara chega na frente dele, ele pega e treme, entendeu? E fala as coisas, fala, cara, não acredito que eu tô com você. Meu, teve gente que a gente teve que acalmar o cara, chamar o cara dentro de uma sala, falar, você tá bem? Só um pouquinho, calma, ele é de carne e osso. Eu sei o que se passa, eu sei o que se passa na sua cabeça. Quer que eu diga o que se passa na sua cabeça? Você olha e fala assim, porra, meu, mas eu só toco bateria. Mas que, né? Como é isso, cara? Eu tô mexendo na vida das pessoas. Eu só toco bateria, meu. A gente tem uma maneira de tratar muito bem os nossos fãs, né? Que os fãs mais empolgados, que depois do show ficam lá esperando para a gente assinar um disco, dar um autógrafo, tirar uma foto. A gente faz esse tipo de prestação de conta, né, para os fãs mais né, entusiasmados. Então a gente já tem esse know-how, a gente, né, desinfla ali, opa, pô, fica tranquilo, não precisa chorar, tá tudo certo. E aí, isso daí é uma coisa que a gente foi ganhando com esse nosso convívio, né, com as pessoas que têm esse apreço pelo nosso trabalho. Mas essa situação das aulas, ela passa por um outro eixo, assim, né, porque quem vai lá pela paixão pela bateria e tudo, eu percebo, né, esse encantamento, aí eu começo, tem horas que eu me sinto como se eu fosse um terapeuta, eu tô ali, chego, e aí, você toca há muito tempo, vou tentando dar uma descontraída. Quebrar o gelo. Aí a pessoa vai se acalmando, fala, ó, respira, cachorrinho. É bem né? isso, Conta até 10, toma um pouco d'água e tudo. Então eu vou fazendo um trabalho assim, meio de, né, tentar deixar a pessoa à vontade, para a gente poder bater uma bola, conversar, tocar, mostrar alguma coisa. Então é muito, é uma experiência sensacional, assim, do ponto de vista humano, né?
essa abordagem de você Que muda a gente, muda nós. Né, muda imagina, nós. Porque imagina é uma você consciência... encontrar com o teu grande ídolo e começar a Pô, conversar. As pessoas têm essa Meu, coisa meio idealizada e quando elas se deparam com isso, a reação pode ser inusitada, né? É um negócio muito louco. Cara, a gente muito tem louco. história de pessoas que viajaram tipo 800 quilômetros para fazer aula com o Baroni, entendeu? Tipo assim, hoje a gente teve o Gabriel Coelho, que é um cara canhoto, que ele monta a bateria igual a dele, com octabands e tudo, e toca muito bem, é uma pessoa incrível. E o cara viajou de Vitória para cá para passar um dia para fazer aula com ele, entendeu, cara? E foi o Impressionante. dia da vida dele. Cara, tipo assim, a gente, quer dizer, o Baroni permitiu que a gente organizasse uma forma desses fãs que nunca iriam ter chance de falar de bateria com ele. A diferença é você ir num show, meet and greet, você tem 2 minutos para bater uma foto, mas esse cara tem 1 hora para falar o que ele quiser com o Baroni. Sobre bateria, sobre... Pô, mas de onde que veio aquela ideia de óculos? Como que você veio com aquela ideia de óculos, entendeu? Pô, isso aí, cara... não tem preço, entendeu? Pro cara que é fã, teve aquele teu aluno de Pouso Alegre, né? Que o cara viajou 800 km de carro, bicho, pra chegar lá, trouxe tudo, assim, de disco, de coisa assim. Tava super ansioso pra ver o Baroni, entendeu? E ele já tinha encontrado você numa promoção da Kiss FM. Foi aqui no show em São Paulo em 2010. Ele falou que o cara não parava de chorar quando via ele. Pô, sabe, umas coisas que a gente não sabe, cara. Entendeu? De repente o cara vê a gente ali. não sabe como é que atinge as pessoas. É. A gente põe no ar o trabalho da gente e fala pro cara, eu só toquei bateria. Eu só gravei um podcast, cara. Eu só falei um texto aqui. Que é isso, né? E de repente vem uma reação. A Gabriela, está começando a empresinha dela e está fazendo o trabalho dela de design interiores. Semana passada, ela apresentou um projeto para uma compradora, uma garota também, uma menina. E a menina sentou ali e ela filmou a reação da menina quando viu o projeto. E ela foi projetando, ó, quando você entrar no teu apartamento vai ser assim. E a menina, caraca! Aí ela começou a ficar emocionada. Aí ela mostrou o vídeo para mim, quando ela terminou eu falei, vem cá, você sabe como que está mudando a vida de uma pessoa? É isso aí. Não tinha pensado nisso. Ela só está fazendo um projeto do apartamento. Não, cara, ela está mudando a vida de alguém, né? Então, tá mexendo com o sensorial aí. Isso muda a gente, isso muda a gente. Então, e uma coisa legal, assim, mesmo a gente, tipo assim, vou dar um exemplo de hoje, né? Hoje a gente teve que acordar mais cedo do que a gente precisava. As aulas eram na freguesia do Ó, na BEG. Só que eu tive que acordar mais cedo porque a gente fez manutenção no ônibus, a gente trocou o motor do ônibus todo. Muito obrigado a Iveco por ter feito isso, sem me cobrar nada. Iveco, isso aí. Cara. Então, e aí, pô, o Baroni teve que acordar mais cedo, entendeu? Aí eu tive que deixar ele na escola, ele ficou tipo 1h30 ali, a gente sempre chega meia hora antes da aula para tomar um cafezinho, bater um papo com os caras e pau. A gente dá 8 horas de aula por dia, a gente tem contato com uma média de 40, 50 pessoas por dia que vão lá para comprar merch, bater foto. Isso é uma coisa legal, tipo assim, eu falei pro Baroni, ó, possivelmente a gente vai vender 8 horas a aula, mas vai passar umas 40 pessoas lá, porque os caras vão querer te ver e a gente permite isso, né? Você pode ir lá e a pessoa não tem a menor obrigação de comprar nada, ela compra se ela quer, mas ela pode bater uma foto, autografar as coisas sem pagar nada. Isso acontece nas escolas, é isso? Nas escolas, Sempre escola. Tá. Exatamente. Aí a galera tá lá medindo se tá com febre, organiza para não aglomerar, entendeu? Entra de 2 em 2, em 3, então... Vocês estão vendo aqui, ó, esse é o primeiro Leadercast mascarado da história do Leadercast, né? Os velhinhos aqui estão se cuidando. Bacana. E aí, cara, tipo assim, o Baroni no final do dia, sabe, não tá cansado, podia falar, puta, foram... Hoje, a gente acabou a aula às 8h15, 8h30, a gente jantou lá na BEG, a gente veio pra cá, estamos aqui, ó, já são 11 horas, entendeu? 11 horas. E a gente tá com uma energia boa, porque a gente recebe isso do público, entendeu? Essa é a grande... Eu tenho uma carreira grande como palestrante, então eu tenho mais de 1000 palestras na minha mochila, né? E perder o palco foi um negócio pavoroso, cara, porque acabou, foi assim, em março do ano passado, que não tem mais palestra, acabou. E eu perdi o palco. E aí vim fazer aqui, né? Então eu tô fazendo live e tudo mais. Mas, cara, esse alimento... Meu, é um desespero, cara. Eu chego no final do dia e falo, eu tô cansado. E eu ia pra puta que pariu fazer uma palestra e voltava novo, porque a plateia me deu aquilo tudo. E a gente perdeu isso, né, mano? É complicado. Isso é um impacto da pandemia que ainda nós vamos entender. Nós vamos entender mais pra frente, quando voltar tudo. Vai acontecer. Mas deu 23 horas, já estamos chegando no final aqui. Não, beleza. Vamos pra chegar no final aqui. Vocês dois são
dá pra dizer que são old school. Vocês vêm de uma época que começaram lá atrás, era outra, pô, você tinha que desbravar tudo, né? Não tinha autotune. É, é verdade. Essa é boa. É isso aí. Como é que vocês estão vendo esse cenário da música, cara? Eu vou falar do meu ponto de vista de fora, tá? Eu como consumidor musical, né? Eu chego na minha casa, eu sento no meu home theater lá e tem uma prateleira cheia de CD até o teto, que eu não abro nenhum deles há 5 anos, né? Uhum. Não compro, nunca mais comprei CD, não passei a consumir música de uma forma totalmente diferente que a tecnologia trouxe isso pra gente, né? Mas isso é eu como consumidor. Então eu ganhei uma puta liberdade. Eu posso agora comprar a música que eu gostei do teu disco sem ter que comprar o disco. Então pra mim foi muito legal isso aí. Eu fiquei feliz da vida, né? Mas da parte da produção, aquilo tudo que surgiu, que teoricamente tornaria muito mais fácil você produzir música, porque, cara, você não precisa mais daquele estúdio com um equipamento de $100 mil. Você faz no quintal da tua casa, cara, né? Você monta um negócio arrumadinho, você faz e bota no ar, né? Não precisa num canal de distribuição, você vai no teu canal do YouTube, põe tudo ali. Então, a princípio, isso chegou para facilitar, mas não é isso que a gente viu acontecer. Eu não tenho medo de dizer que nunca se fez tanta música boa quanto se faz hoje no Brasil. Mas ela não aparece, né? Não surge, você não vê. Você vai nos grandes canais e essa música não está lá, ela não chega lá, né? Então, continua havendo alguém decidindo o que vai fazer sucesso. E se esse cara definir que vai ser pop, funk, sertanejo, cara, sai da frente, porque vai ser isso e vai ter 12 bandas pop, funk, sertanejo. Daqui a 6 anos, ninguém lembra mais delas lá, né? Como é que vocês enxergam esse momento e o que vocês fizeram para... Bom, Aquiles eu sei que se vira. Se o Aquiles se der tudo errado, ele sai vendendo camiseta, né? Ele faz dele lá, né? Mas assim, uma banda como vocês, eu tô entendendo que os shows voltaram a acontecer, mas ficaram parados um bom tempo, né? Agora, independente disso, eu ia fazer uma pergunta aí, vem vindo outro disco aí, mas eu não sei se tem cabimento mais perguntar para artistas se estão fazendo um disco novo. Tá fazendo um álbum novo? Eu nem sei se isso existe mais, né? Uhum. Ou se agora está preocupado em produzir algo que renda a live, que da live vai vender o show, e o show vai dar o livro e o disco. É um composto que não é mais um álbum vendido, né? Eu estou muito errado nessa leitura que eu estou fazendo aqui? De certa forma é isso. Acho que hoje está tudo muito diluído, né? Acho que o tão sonhado meio de você fazer uma linha direta entre o artista e o seu público, né? Ele tem o ônus e tem o bônus, né? Você tem as ferramentas, né, de mídias sociais que te dão esse canal diretíssimo, né, com um público que muitas vezes é muito grande, né, e tal. E isso está abrindo algumas aberrações, como essa busca pelas coisas, como é que se diz, pelas unanimidades, né? Sim. E a necessidade de estar associado com esse sucesso nunca foi tão imediato, né? A busca por esse sucesso garantido, né? Das pessoas que ganham like pra caramba e que vira um negócio assim opressivo, né? Eu me lembro que na nossa época, falando em old school, né? As gravadoras investiam na carreira de artistas e bandas novas ali como uma coisa que era promissora, né? Então os Paralamas são um sintoma disso, porque a gente começou um primeiro disco incipiente, que a gente não gostou. Aí a gente foi apostando no que a gente queria fazer no segundo, melhorou. Aí no terceiro a gente, jackpot, né? Foi super legal, nosso terceiro álbum. E era uma época onde se você chegasse ao terceiro álbum com uma perspectiva de que você ainda podia fazer mais coisas interessantes e tal, como se tivesse ganhado um carimbo de qualidade, né? Ali. Você ia em frente. E os Paralamas, depois do terceiro disco, foram explorando as suas várias faces musicais, né? A gente não é só uma banda de rock, não é só uma banda de reggae, não é só uma banda de afro, a gente é tudo isso, vai misturando. Aí tem a baladona lá, bacana, e tem um rock mais pesado que a gente faz e tal. Então, naquela época, a gente via como as gravadoras, como você falou, eles tinham um filtro muito forte, né, na produção musical. As gravadoras tinham seus próprios estúdios e tinham os seus próprios diretores, cada uma tinha um cast, e investiam de alguma maneira nessa coisa toda da promoção dos canais, né, para expor a música e o controle na produção e no lucro, né, desse caixa, né, de artistas. E aí quando isso tudo abriu a porteira, né, com a internet, com o estágio onde a gente está agora com o streaming,
Agora a gente está vendo como fica tudo muito solto por aí, porque a gente sabe, como você bem falou, que tem muita gente boa, Sim. tem muita coisa boa sendo feita, mas eles não entregam mais no carpete da tua casa de manhã. Você tem que ir à luta, Tem tem que que ir ir atrás, procurar. é verdade. Onde é que está acontecendo uma coisa legal no segmento de música que você gosta, no metal, no jazz, seja lá onde for. Então você tem que ir buscar onde é que está a música. E esse que é o grande dilema de hoje em dia. Onde é que está acontecendo alguma coisa Sim. legal? Você tem que estar dentro de um universo ali da tua tribo. Meus filhos estão me mostrando coisas, que tem coisas Sim. que eu gosto, tem coisas que eu não gosto. Sim. Então tem essa verdadeira... É um mar, né? É um uma oceano, miscelânea, né? cara? É uma É miscelânea, um né? oceano de informação. Sim. Você agarra o que você conseguir, basicamente isso, né? Então, ao mesmo tempo que democratizou pra caramba, né, a produção musical, os meios, não ficou mais fácil. Você tem que Sim. fazer uma coisa muito bem feita, como o Aquiles, por exemplo, faz essa coisa do marketing dele, de se colocar e de ir atrás das coisas. É uma plantaçãozinha, né, cara? Você Lembra quando eu vai lá, lancei o Brasileiro de se Pocotó? coloca, né, de Lancei uma meu maneira livro, legal. Brasileiro de Pocotó. Foi o livro que eu lancei em 2003, esse livro. E aí, para lançar esse livro, que era o meu primeiro livro, o primeiro foi o Everest, que foi por uma editora. A editora fez o trabalho dela do jeito que ela quis. Depois eu lancei independente, o Brasileiro de Pocotó. E aí eu fiz a receita do bolo, cara. Peguei o livro debaixo do braço e lá vou eu. Fazendo palestra em universidade, indo visitar, dando entrevista na TV do bispo não sei o que, lá no fim do mundo. Cara, um trabalho insano de plantação, assim. E o livro foi um puta sucesso. Quando saiu o próximo livro, eu falei, cara, eu não vou fazer aquela loucura toda outra vez. E aí eu não fiz nada daquilo. E não aconteceu nada com o livro, cara. E aí eu tinha grana para investir, eu botei anúncio, e não aconteceu nada com o livro, porque a impressão que eu tenho é que eu não trabalhei para ele, então, entendeu? Eu me lembro do que você me falou lá atrás, possivelmente você não vai se lembrar, porque eu não falei disso na outra vez, mas você falou assim, cara, eu descobri que tem muitos artistas que vivem muito bem com aquele fã que é mais especial, de 300 a 500 pessoas, que Sim. Você vai alimentando o cara, esse cara começa a ser teu fã, ele fala pro amigo dele, que vai falando pro amigo dele, você começa a ter um público cativo teu. Foi exatamente isso que eu fiz através dos meus workshops, né, cara? Sim. Então, assim, antigamente o cara ser bom músico bastava porque as pessoas iam atrás dele. Hoje em dia, todos os músicos, eles são bons porque na época do Barone não existia videoaula, não existia professor. Sim. Na época que eu comecei não tinha professor de 2 bumbos. Hoje o Brasil é repleto de bateras incríveis, né? De 2 bumbos. Mas numa época atrás não tinha. Então, o fato de você ser bom músico, porque você descobriu uma coisa, chamava a atenção das pessoas que procuravam um músico. Hoje em dia, você vai no Instagram, tem todo mundo ali. Só que então tem esse esquema de você ser bom, fazer a tua parte que você tem que fazer dentro do teu quartinho, a pesquisa, ser um músico diferenciado e você tem que saber se vender. Você tem que aprender, tipo assim, tem muitas pessoas que falam assim, puta, eu sou um zero à esquerda, eu odeio Instagram, odeio... Mas, cara, você tá se limitando, porque tá todo mundo usando isso, né? E as pessoas... Como uma ferramenta, né? E todo mundo tem voz ativa. Então, no momento que você vê uma coisa diferente, tem muita merda. Mas quando você vê uma coisa diferente, você fala, opa, isso aqui é um approach diferente que eu não vi ainda. Sim. Então, é isso que o público busca. Você conhece o Murilo Gun? O Murilo, eu bati um papo com ele, liguei pra ele, né? Falei, Murilo, pô, eu tô aí com o negócio do digital. E o digital tem fórmulas, né? Tem 1000 fórmulas. Então, tem que fazer não sei quantas lives, Aí eu liguei pro Murilo e falei, Murilo, pô, eu não tenho saco pra ficar usando esses ganchos, esses modelo mental aí. Olha aqui, ó, fecha o carrinho hoje às 23h49, custa 5 mil, vou te vender por 100 só hoje. Compre agora! Falei, cara, eu não tenho saco pra fazer essas coisas, essas lives. Eu não tenho saco. Ele virou pra mim e falou assim, você quer vender? É isso aí. Eu falei, eu quero. Então tem que fazer. É isso aí. Eu me lembro de um livro que ficou muito famoso no começo dos anos 2000 ali, que era o fenômeno da cauda longa. A cauda longa, do Chris Anderson. Sim. Chris Anderson. Eu não sei o que ele está fazendo hoje, mas quando eu li esse livro, eu falei, olha, o futuro é esse, né? Vai todo mundo fazer um grande downsize, né? E trabalhar na coisa do nicho, né? Isso aí. Nicho. Eu desenvolvi um negócio, eu tenho uma palestra que eu fiz, que eu falo exatamente isso. Eu falo, você tem o mainstream, que é o lugar onde vive a Lady Gaga, vive o Pablo Vittar, vive esse povo, vive a Anitta. Eles vivem. Esse povo tá lá entupindo de ganhar dinheiro, só que eles não podem ir no shopping fazer uma compra. Ele não pode ir no shopping comprar, ele não pode sair na rua.
Então eles têm a vida deles lá. Aí você tem o underground, que é o motorista do Uber, tentando ganhar a graninha pra fazer uma gravaçãozinha do negocinho dele, que é um fudido, o cara não consegue pagar as contas dele, né? E aí você tem um treco no meio, que eu chamei de meio stream, né? Que é onde tô eu, cara. Eu nunca vou ganhar dinheiro pra comprar um avião, pra ter um apartamento em Paris, o cacete aqui, mas eu tô levando minha vida, né? Qual é a diferença, cara? Eu consigo ir no shopping, fazer uma compra e ninguém me enche o saco. Eu saio na rua e não tem ninguém me pentelhando, eu não tenho problema nenhum. E eu levo uma vida... Eventualmente você encontra alguém e fala, pô, Luciano Pires, eventualmente isso acontece, né? Mas aí o que é isso? É o mainstream. Então, eu falei, qual é o grande lance que nós temos que fazer? Qual é o equilíbrio hoje? É entender como é que eu posso manter o controle da minha vida, ganhar o dinheiro que eu preciso para viver, viver dignamente no mainstream. Resistir à tentação de querer pular para o mainstream e perder toda a minha liberdade porque eu tô lá naquele ponto, né? E as bandas souberam muito fazer isso, cara. Tem bandas aí que vivem do grupo deles, né? Agora tem um grupo de fã, onde eu vou, essa moçada tá lá, que é os micro nichos, né? Eu acho que é para aí que vai o caminho, cara. Vem cá, outro paralama de sucesso, tem chance de surgir? Não, porque a gente jogou a forma fora. Hein? Não tem outro. Cara, era um cara tocando baixo, um cara tocando guitarra, um cara tocando bateria. Qual é o segredo disso? É a liga, né? É a liga. É o espiritual mesmo que aconteceu ali. Sim. Acho que é um negócio meio que a gente dificilmente vai ver alguma coisa igual. Pode ser alguma coisa que seja tão peculiar, tão ímpar como foi o nosso encontro, né? A nossa junção. Mas não vejo isso como uma coisa que possa acontecer igual aos Paralamas, jamais. Mas vocês percebem isso, assim, tipo assim, quando foi o momento que vocês perceberam, bicho, aqui a gente tem uma coisa meio especial aqui, que a gente não vê nas outras bandas? A nossa trajetória foi dando uma dessas poucas garantias que a gente tem sobre as coisas, né? Assim, tipo, a gente faz tudo que a gente quer, né, da maneira que a gente quer. Acho que isso é um privilégio, né? A gente não está, enfim, abrindo mão da nossa integridade, da nossa ética, nossa ética artística para fazer o nosso trabalho. Então, quando a gente tem assunto, a gente grava um disco, né? Não sei o que vai acontecer realmente, se a gente ainda vai ter essa disposição de gravar um disco old school, né? Porque o nosso último disco saiu em 2017, né? Os Sinais do Sim. E foi um disco assim que a gente ficou na dúvida se a gente lançaria meio parcialmente as músicas, né? Mas aí a gente optou por fazer como se fosse um disco antigo mesmo, de botar as 10, 11 músicas lá disponíveis, gravar um CD e tal, e botar, enfim, nas plataformas. E ainda vamos entender o que vai acontecer agora, né? Quando o mundo voltar ao normal, né? A gente sabia Ninguém sabe de porra nenhuma. Exatamente, aquela tua camisa que a camiseta, muito boa, ninguém sabe de nada. A gente tem que agora esperar e conferir tudo, né? Para ver como é que vai ser essa retomada, né? Pós-pandêmica. Mas a gente tem esse ímpeto, né? Esse lado mais otimista de ao menos saber que se tudo correr bem, a gente vai continuar fazendo o que a gente gosta, né? Que é tocar, ir para a estrada, fazer show, fazer o que a gente mais gosta, encontrar com o público. Esse negócio que você falou é realmente uma coisa espetacular. Quando você está fazendo show, você está, né, em contato com o público, é um negócio assim que lava a alma, né? É um negócio especial. Alguns anos de vida ali. Interface mesmo com o público, aquela reação direta que eles têm com o teu trabalho, com a tua obra, com a coisa performática. É uma coisa que volta para você que pega forte, né? Então a gente está esperando continuar com esse privilégio de poder fazer isso dessa forma tão intensa, né? Vamos ver qual vai ser. Eu não acredito em novo normal, acredito no normal possível, né? Alguma coisa vai rolar aí e acho que vai vir melhor do que era. Meus caros, eu não consigo descrever a satisfação de tê-los aqui. Sou teu fã, viu, cara? Pô, obrigado. Sou teu fã, bicho. Obrigado. Pera um pouquinho antes de ir embora, pera um pouquinho. Eu me lembro, agora, o impacto meu, tá? Na época de vocês, era um power trio no Brasil, foda, e o Police na Inglaterra, foda, outro power trio. Que eu ouvi o som dos caras e falei, não é possível que esses caras faziam isso com 3 instrumentos, né?
Vocês chegaram a abrir show deles, né? Você tocou depois com o Andy Summers. Você fez uma banda, né? Call the Police, uma coisa assim, Exatamente. né? Eu fui chamado para um projeto aí que é um negócio louco, né? Fazer um show tributo ao Police com um dos integrantes. Um negócio caras, assim, né, surreal, me belisca até hoje. Né? Eu me lembro que foi maluco lá, né? Eles influenciaram vocês? De montão, né? Os Paralamas eram uma espécie de Police brasileiro, Sim, né? eu não quis falar isso porque eu achei que era muito óbvio, né? Pois é, mas foi óbvio e foi parte da nossa trajetória. A gente começou com essa influência realmente muito presente, né? Na nossa sonoridade, na nossa maneira de tocar e tudo. O Copeland é o cara que me fez reencontrar a bateria, né? Porque eu gostava muito do Ringo, né? Dos Beatles, né? Como eu falei, eu cresci ouvindo muito rock dos anos 60 em casa, caramba, e quando eu queria me atualizar, né, ali no final dos anos 70, querendo descobrir o que estava acontecendo de novo, de recente, o Police apareceu com essa importância, né? Eles representaram aquela época ali do final dos anos 70, começo dos anos 80, e o Copeland foi o cara que me fez ter esse encantamento, esse reencontro com a bateria, de querer ser baterista. Era uma coisa ingênua, e só se tornou realidade na hora que eu conheci o Bill Herbert. Então e o Herbert também tinha o Andy Summers como uma grande influência na guitarra. E aí a gente tinha muito esse referencial do Police no começo, e a gente foi achando a nossa mão ali e tudo. Foi uma coisa que faz parte da nossa história. A gente se orgulha muito disso, porque Police foi uma das bandas mais importantes da história do rock. E a gente a gente lidar bem com isso, né? Assim, tipo, com essa referência, né? Vamos partir pro final. Cada vez que eu vou terminar aqui, eu lembro de uma coisa aqui. Que lance é esse de Segunda Guerra Mundial, cara? Pra quem não sabe, o Baroni lançou um livro, cara, contando... O meu velho era um pracinha da FEB, né? E eu sempre conto essa história. Para contar essa história resumidamente, que a gente podia ficar aqui horas falando sobre isso, que é um assunto que me interessa muito. O meu velho, ele teve que ir para a guerra, ele era um funcionário público, não era militar nem nada, ele teve que largar o violão, pegar um fuzil e ir para a guerra. Então, eu era assim, lá em casa, o último a saber dessa história, que ele era um soldado na Segunda Guerra. Meus irmãos falavam que ele tinha ido para a guerra, e aí aquela imagem dele como um herói silencioso, né, povoava a nossa imaginação e tudo. E ele era um cara muito normal, muito tranquilo. Falou que quando ele falava da guerra não falava com glamour nem nada, falou que a gente teve que ir lá fazer uma missão nunca glamorizou o assunto. A guerra era horrível, ele viu destruição, morte. E aí quando ele voltou da guerra, todo mundo queria voltar para a sua vida normal, e foi o que ele fez. Ele nunca foi falando que era herói, que era isso, que era aquilo. Mas aí eu tentei fazer um resgate do soldado Silva, né? Porque é mais ou menos isso que a gente deveria fazer e não faz, né? Que tipo respeitar e dar um valor para o sacrifício que esses caras fizeram naquela época, com seus 20 e poucos anos, né? Muitos morreram, e essa história do Brasil é um pouco menosprezada. Então a minha tentativa foi de resgatar o soldado Silva, né? Que era o meu pai, que teve que ir para a guerra, e pessoas muito interessantes foram para a guerra, como o Joel Silveira, que era um grande cronista, né? E ele falou que ele foi para a guerra com 20 e poucos anos e voltou com 60, porque ele passou 9 meses lá, e o que ele viu transformou a vida dele numa pessoa mais velha, mais desgastada com aquela realidade terrível. Então era uma tentativa de... Todo esse meu interesse pelo assunto, os livros que eu lancei, os documentários que eu fiz, era para tentar pagar um respeito para essa turma toda que teve que ir para a guerra mesmo, né, no Brasil, e tentar ajudar a entender um pouco o que era o Brasil da época, para entender o que é o Brasil de hoje, né? A gente tirar as lições que a gente precisa, todo mundo entender. Eu acho saudável todo mundo discutir se valeu a pena ou não, se a gente deveria ou não ter ido para a guerra. É saudável todo mundo fazer o seu próprio entendimento, mas a verdade foi essa: a gente mandou 25 mil caras lá para lutar pelo lado certo, ao menos, né? Meu tio estava lá. Pois é, e aí e é uma geração que está sumindo, né? Eles já estão com mais de 90 anos, os que ainda estão aí, que foram testemunhas de tudo que aconteceu, né? E tudo, daqui a pouco não vai ter nenhum. A gente tem que contar essa história para quem não sabe, né? Então a minha ideia ingênua é essa: é contar essa história, preservar, perpetuar essa história dos caras como meu pai, que teve que ir para a guerra, né? Ontem chegou lá um amigo meu, fotógrafo, o Gui,
com o álbum do avô Avô dele, dele, né? né? Que tinha ido pra guerra. Depois das aulas, era 8h30 já, todo mundo Umas cansado. fotos Tá? incríveis. O do avô do Barone, cara. cara, parou tudo. Deixa eu Não, ver isso deixa aí. a pizza lá esfriando, quero que se foda, eu tô comendo essas coisas de guerra. Então, Né? aqui ó, quer parar e chamar a atenção do Barone? Fala assim, meu avô foi pra guerra, meu pai teve na guerra, ele já vai querer saber tua aí- história, parceiro. Fora tudo, puxa o freio de mão e conta. Né? Isso aí. Ó, o filho do, Então, não, isso- filho do herói então, foi pra isso- guerra. então, o isso- filho do Mato Grosso. Exatamente. O filho do Mato Grosso, Filho pô. do Silvio, é. Você Cara, sabe essa história, né, Du? Que o pai dele é o Mato Grosso, que junto com o Joca tá na letra da música da Dona Barbosa, Dona cara. Barbosa. Caramba, Se o Que senhor não tá loucura, lembrado. É. Eu, Mato Grosso e o Joca. O Mato Grosso é o pai dele, cara. caramba, Meu pai. cara, que O incrível. seu Bertoldo. Sensacional. Legal. Valeu, moçada. De novo, cara, Cara, muito obrigado a vocês valeu, por mestre. estarem Pô, aí. demais aqui, cara. Aquiles Ô, Sá, Luciano, dia quero te 25 agradecer. é dia de ligar por 100, cara. exatamente. Conversa cara. boa, passou É. rápido o tempo, Ah, a gente nem isso viu mesmo. o tempo Isso passar. Quero te agradecer muito, Luciano, que, cara, todas as vezes eu sempre falo isso para as pessoas, né? De tempos em tempo a gente se encontra e bate um papo. Enquanto você falava das coisas, enquanto o Barone falava, eu já tive um monte de insights, de ideias, assim, agora eu já sei o que é isso aqui, eu vou fazer assim, isso aqui eu vou fazer. Então, isso que é o grande segredo. Eu acho que o grande segredo desses dias de hoje é você estar ligado em tudo que está acontecendo e falar assim, opa, isso aqui me serve, isso aqui me serve, isso aqui me serve. E não achar que você é o cara que é capaz de pensar e ter grandes ideias e fazer o negócio funcionar só através da sua experiência, entendeu? A experiência das outras pessoas que você admira também são boas pra caralho. E essa galera que tá vindo, que é mais nova, entendeu? E que nunca teve que garimpar e fazer realmente as coisas, né? Pô, hoje em dia um instrumento você clica num botão, no outro dia ele tá na tua casa. Sim. Era diferente de quando o Barone foi montar uma bateria, ele teve que montar as peças, juntar e fazer. Então, assim, tem muita gente nova que esses caras aí, eles acham que eles são tipo, ó, eu já consigo fazer isso, então acho que eu já sou autossuficiente. Mas um dia a casa cai e ele percebe assim que todas essas pessoas que estão estabelecidas no mercado há muito tempo, porque é diferente você faz uma coisa nova e você aparece, você tá na crista da onda. Isso aí é difícil pra caralho. Mas você se manter 40 Cara, é a anos... raiz, cara. Se a raiz Exatamente, descer, não é. fica em pé, cara. É, entendeu? Mas se você se manter 40 anos com uma banda tocando na rádio, enchendo o show, você tem que saber que tem coisa especial. Então você tem que estender o tapete vermelho, tem que abrir a tua orelha e escutar, porque esses caras têm experiência. Uhum. Então, porra, pra mim, bicho, esse encontro aqui é mágico, porque você foi um cara super importante, assim, que viu meu potencial de vendedor, né? E aí você me deu a chance de ir para São Paulo, eu fui para São Paulo, 9 meses depois entrei no Angra, ganhei o mundo e tal. E até hoje eu sou grato, entendeu? Ao João Barone por ter me inspirado em 85, quando eu vi ele tocando. Então, são essas coisas que você dá valor, sabe? Eu tava certo. Quando eu vi ele, mesmo que ele não soubesse da importância que ele ia ter no futuro, ele já me impactou e eu tô aqui com ele hoje. Então, Pois é. Ô, olha João, o valor vamos- disso, Cara, cara. esse mundo é uma ervilha, né? Vamos usar nossa autoridade para dar um pestuca tapa nele. Entendeu? O mestre, aí, gafanhoto. Demais. Legal, cara. Maravilhoso. Meu, obrigado por ter vindo aí. Aquiles, Bom, tamo valeu, junto parceiro. aí. Obrigadão. Vamos fazer acontecer. É isso aí. Mais sempre. um Lidercast delicioso aqui. Um abraço pra vocês. Valeu. Tchau.